Vamos lá, pessoal. Esse é o primeiro vídeo de uma sequência para a gente debater as principais contribuições da CEPAL ao longo dos seus 50 anos iniciais, né? A referência para essa discussão é o trabalho do professor Ricardo Biochalski, 50 anos de pensamento na CEPAL. Legal. A CEPAL é, de alguma maneira, a mãe uma das principais fontes de inspiração do pensamento crítico latino-americano, que vai depois dar origem também à Escola de Campinas, à Unicamp. Os principais professores fundadores da Escola de Campinas passaram pela CEPAL, tem origem cepalina, origem estruturalista, né? A CEPAL se coloca no debate sobre desenvolvimento econômico logo ali no pós-Segunda Guerra Mundial, com uma visão crítica à ideia da convergência, à ideia do monoeconomismo, mas é uma visão crítica pensada a partir do arcabouço periférico. CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, um órgão vinculado às Nações Unidas, né? As principais contribuições iniciais da CEPAL remontam lá ao economista latino-americano Raul Prebisch, professor do Celso Furtado. Depois passam por diversos outros economistas de destaque, né? Mais que economistas, publicistas, né? Dentre os quais aqueles da Escola de Campinas a gente pode destacar a professora Maria da Conceição Tavares, professor Carlos Lesta, Antônio Barros de Castro, e por aí vai, né? Diversos outros economistas latino-americanos, como Aníbal Pinto e diversos outros, né? Ok. Então a ideia, o arcabouço, o pensamento estruturalista cepalino passa por diversas transformações ao longo dos seus primeiros 5 decênios, pelo menos, né? Como o professor Biochalski vai falar, né? A ideia é, a partir da contribuição inicial do Prebisch, de se pensar o subdesenvolvimento a partir de uma lógica centro-periferia. Ou seja, logo de cara se rompe parcialmente com os marcos analíticos do desenvolvimento, da então nascente economia do desenvolvimento, pensando a partir da periferia. Então a lógica é: você tem um sistema internacional hierárquico, comandado pelos países do centro, que por sua vez levam a uma inserção uma inserção subordinada dos países da periferia. Esse sistema é hierárquico. Os países do centro concentram o progresso técnico, eles possuem núcleo endógeno de progresso técnico. Esse progresso técnico não necessariamente é espraiado globalmente, espraiado em direção à periferia de maneira uniforme. Há um espraiamento quando há lento, irregular e assimétrico. Por que assimétrico? Porque os frutos do progresso técnico vão ser concentrados muito fortemente nos países do centro, ok? Os países da periferia seriam absorvedores desse progresso técnico, quando muito, e teriam uma parcela do seu excedente, uma parcela vultosa do seu excedente apropriada pelos países do centro. Os países da periferia utilizariam tecnologias características dos países centrais, o que estaria associado a processos produtivos poupadores de mão de obra e intensivos em capital,
quando a realidade da periferia é distinta. A cópia desses padrões de produção está associada a uma cópia dos padrões de consumo dos países do centro e teria implicações importantes para as possibilidades de crescimento, inclusive, debate da CEPAL nos anos 60, e principalmente de desenvolvimento dos países da periferia. Estou só aqui pincelando algumas características desse sistema centro-periferia, a partir da perspectiva lá do Prebisch. Como que os países da periferia se inserem nesse sistema? Inserem via exportação de produtos comoditizados, numa linguagem mais atual, né? De produtos agrícolas, basicamente, e exportam esses produtos e importam manufaturados, produtos de alto valor agregado, certo? Isso leva a uma tendência de troca desigual entre os países do centro e os países da periferia. Por quê? Porque haveria uma tendência de deterioração dos termos de troca na interpretação do Prebisch. O que é essa deterioração dos termos de troca? Cada vez mais a relação entre os preços dos produtos exportados pela periferia e os preços dos produtos importados pela periferia lhe seria desfavorável. Ilustrando, cada vez eu preciso exportar uma quantidade maior de uma commodity agrícola para importar a mesma quantidade de um produto manufaturado, certo? Havia uma tendência de deterioração dos termos de troca. O que explicaria essa tendência de deterioração dos termos de troca? Diversas interpretações, né? Duas grandes aqui interpretações do Prebisch vão falar o seguinte: olha, eu tenho a versão ciclos e a versão salários. Significa o quê? Na oscilação dos ciclos econômicos, a oscilação dos preços dos produtos exportados pela periferia é maior do que a oscilação dos preços dos produtos exportados pelos países do centro. O que ele está querendo dizer? Olha, nos momentos de queda dos ciclos econômicos, por exemplo, os preços dos produtos exportados pelos países centrais, eles não caem, ao contrário do que acontece com os produtos da periferia. Por que os preços dos produtos exportados pelos países centrais não caem? Porque você tem uma estrutura produtiva concentrada, lógica da industrialização, que não concorre necessariamente nem principalmente via preços. Logo, no momento de baixa do ciclo, você não reduz o preço dos produtos. Você organiza a sua capacidade produtiva, reorganiza a sua oferta e concorre de outras formas. Além disso, por que o preço dos produtos dos países do centro não cai ou cai muito pouco? Porque eu tenho uma estrutura sindical por trás dessa organização da produção que segura a queda nos salários, que faz com que eu tenha limites também para a queda dos preços. Por isso que os preços não caem ou caem pouco no centro, na versão ciclos da deterioração dos termos de troca. Já na periferia, essa queda é acentuada. Por quê? Exatamente pelos motivos contrários. Eu não tenho uma estrutura sindical organizada capaz de segurar a queda nos salários e, além disso, os produtos concorrem fundamentalmente via preço. São produtos padronizados no mercado internacional. A barreira à entrada nos segmentos produtores de commodities não é tão elevada, então eu tenho uma produção disseminada num conjunto grande de agentes, tanto internos a cada um dos países, quanto em diversos países do globo. Isso faz com que em momentos de crise a concorrência
faça com que a queda dos preços seja maior do que aquela queda nos preços dos produtos dos países exportados pelo centro. Olha só, integração, centro-periferia, integração desigual, hierárquica, assimétrica, marcada por uma inserção dos países periféricos como exportadores de commodities, importadores, discussão da CEPAL, bem no comecinho, nos anos 50, importadores de produtos manufaturados. Isso leva a uma tendência de deterioração dos termos de troca, que por sua vez vai levar a uma tendência de transferência do excedente para os países centrais. Então, explicando aqui por que há uma deterioração dos termos de troca. Primeira interpretação, versão ciclos. Segunda interpretação, ainda na leitura do Prebisch, versão salários. Olha só, eu tenho um excedente gigantesco de mão de obra na periferia, que é remunerado ao nível de subsistência, então eu tenho uma oferta elástica de mão de obra disponível à remuneração a níveis salariais de subsistência, que exerce continuamente pressões para baixo no que diz respeito ao custo da produção desses produtos. Ou seja, a pressão permanentemente para baixo nos salários, dada a existência de um exército gigantesco de reserva, dada a incapacidade de você na periferia incorporar essa população na forma com que é adotada a estratégia de crescimento e de desenvolvimento, ou melhor, de reprodução do subdesenvolvimento, você tem pressões crescentes, pressões constantes para reduzir os custos desses produtos. Isso não ocorre nos países centrais, onde você vai incorporando uma parcela da população e, à medida em que há um aumento da produtividade, uma parcela dos frutos do progresso técnico é transferida via aumento de salários. Uma parcela. Há uma relação de produtividade e salários. Isso nos países centrais. Na periferia, não. Então, logo, essa integração assimétrica, hierárquica, essa formação da divisão internacional do trabalho, olha só, leitura da CEPAL, está entendendo o mundo nesses termos, reserva um papel à periferia, um papel muito subordinado nessa divisão internacional do trabalho. O dinamismo da periferia vai vir fundamentalmente a partir da integração a esse sistema internacional. O dinamismo vai vir fundamentalmente a partir das compras dos países centrais. Essa integração vai levar a uma transferência de parcela dos frutos do progresso técnico da periferia para os países centrais. Qual o ponto que o Prebisch está colocando? Olha, isso no trabalho seminal da CEPAL, né? O Manifesto Latino-Americano, né? Principais problemas do desenvolvimento, alguns dos problemas do desenvolvimento latino-americano, né? Ali que dá origem à CEPAL. Ele vai falar o seguinte: olha, eu tenho a incorporação do progresso técnico, tenho a incorporação lenta, irregular, difusa do progresso técnico em parcelas das atividades econômicas. Em parcelas principalmente voltadas à exportação. Aqui eu vou modernizando. Uma característica do sistema centro-periferia é o elevado grau de heterogeneidade da periferia. A gente vai chegar lá. Mas o Prebisch fala, incorpora o progresso técnico. Ok, só que essa incorporação do progresso técnico está associada ao aumento da produtividade, de um certo grau de dinamismo, um certo grau de transformação tecnológica da atividade exportadora. Ok. Só que isso não se transforma numa capacidade da periferia ou dos agentes domésticos ou até de agentes nacionais se apropriarem de uma parcela importante do valor gerado pela sua produção. Por quê?
porque há exatamente uma tendência de deterioração dos termos de troca. Então, eu incorporo o progresso técnico, modernizo essas atividades, aumento a produtividade, mas o valor que teoricamente estaria associado a essas atividades produtivas, valor que é até baixo, dado o fato delas não serem manufaturadas, esse valor é transferido para os países compradores. Olha só, eu tenho uma transferência dos frutos do progresso técnico para o centro. Por quê? Eu incorporo progresso técnico, eu incorporo produtividade, mas isso não se transforma num valor maior, apropriado domesticamente, porque o controle é externo, e porque há uma deterioração dos termos de troca, que faz com que o aumento da produtividade constante esteja associado, dadas as características que a gente falou, a uma deterioração dos termos de troca. Quem se beneficia, então, dos frutos do progresso técnico, ou da maior parte dos frutos do progresso técnico, são os países do centro, comprando a preços menores, na lógica da deterioração dos termos de troca. Logo, nesse sistema centro-periferia, há uma transferência do excedente para os países centrais. Essa transferência permanente do excedente para os países centrais faz com que você reduza a capacidade de acumulação do excedente na periferia e reduza, consequentemente, a possibilidade de reinvestimento, transformação estrutural e desenvolvimento. Possibilidade. Não quer dizer que com maior excedente, maior acumulação, necessariamente você caminharia nessa dimensão. Tá claro? Então, você transfere os frutos do progresso técnico, transfere o excedente e reduz a capacidade de acumulação doméstica. Vai ser um problema na leitura da CEPAL, na leitura inicial da CEPAL. Escassez de poupança, leitura inicial da CEPAL. Tudo isso limitaria o processo de transformação estrutural e de desenvolvimento. Olha só, leitura inicial da CEPAL. Eu tenho, então, um sistema centro-periferia que reserva um papel hierárquico, um papel subordinado, um papel subjugado à periferia. Ela está inserida nesse sistema de trocas desiguais que limita a sua capacidade de desenvolvimento. Limita por todos esses elementos que a gente já falou até agora. Ou seja, retrocedendo lá no debate nos anos 50, pós-Segunda Guerra Mundial, a CEPAL traz interpretações críticas à perspectiva da convergência econômica a partir de uma lógica periférica. Essa lógica monoeconomista, essa lógica da convergência via comércio internacional, além dela não se verificar, olha só como a CEPAL se posiciona nesse debate, além dela não se verificar, a integração ao comércio internacional, ao contrário, muitas vezes é prejudicial à periferia, por todas as características que a gente já falou. Outras características do funcionamento do sistema centro-periferia. Vamos lá. Como resultado dessa forma de integração, a periferia não comanda o seu excedente. O excedente não é apropriado domesticamente, não é comandado a partir dos nacionais. Isso vai ser um elemento importante depois na interpretação do Celso Furtado para se entender o subdesenvolvimento. Quem comanda o excedente? Como o excedente é apropriado? Qual o sentido de apropriação do excedente? O Celso Furtado vai falar uma modernização conservadora via cópia dos padrões de consumo do centro e ditada pela dependência cultural. Mas isso é depois. Então, a periferia não comanda o processo de acumulação do excedente, ao contrário do que acontece com o centro. Essa lógica de inserção
de inserção submissa ou hierarquicamente inferior também está associado ao fato de que na periferia não há um núcleo endógeno de progresso técnico, onde você gera o progresso técnico de maneira sistemática, onde você tem sistemas nacionais de inovação, para usar um termo mais atual, funcionando plenamente nos países do centro. Você tem esforços consolidados, institucionais, sistemáticos, de geração de progresso técnico, subordinando esse progresso técnico a uma lógica de acumulação, por meio da inovação. Então você cria o progresso técnico, cria a tecnologia associada a essa lógica de reprodução à escala ampliada nos países do centro. Isso permite que esses países sempre estejam à frente da periferia na concorrência internacional e, mais do que isso, permite que eles criem uma divisão internacional do trabalho rígida e hierárquica, na qual não há espaço para a entrada na periferia, dado que ela não tem um núcleo endógeno de progresso técnico, que ela é absorvedora desse progresso técnico. Só que esse progresso técnico, ao ser absorvido ou quando é absorvido pela periferia, é absorvido de maneira generalizada? Não. Ele é muito concentrado em algumas atividades, o que vai dar origem a outra característica muito marcante da periferia, que é a heterogeneidade. Estamos falando na periferia fundamentalmente de uma economia dual, de uma economia extremamente heterogênea. Heterogênea em quais dimensões? Em todas as dimensões. Na dimensão produtiva, na dimensão social e na dimensão regional. Essas heterogeneidades estão casadas. Na medida em que eu incorporo uma parcela do progresso técnico apenas em determinadas atividades, em geral voltadas à exportação, à integração, a essa divisão internacional do trabalho, eu tenho a vigência de algumas atividades com alta produtividade, com uma organização moderna, claro que coexistindo com trabalhos, com salários a nível de subsistência, mas eu tenho outras atividades completamente arcaicas. Então eu tenho uma dualidade na estrutura produtiva da periferia muito grande. Essa dualidade vai rebater por uma heterogeneidade regional, porque eu tenho concentrações em determinados polos dessas atividades. Concentrações que são, na verdade, forjadas a partir de uma lógica de integração a esse sistema. O que é interessante para essa divisão internacional do trabalho? Apropriar-se de quais recursos geográficos na dimensão geográfica? É isso que determina essa localização. Isso, por sua vez, também está associado à criação de uma grande heterogeneidade social, que vai se reproduzindo na medida em que eu tenho crescimento econômico. Essa grande heterogeneidade, o não incorporar de uma parcela gigantesca da população, se reproduz e faz com que na periferia não haja uma compatibilidade entre a acumulação de capital, a transformação estrutural, a incorporação do trabalhador e a formação de um mercado de consumo de massas. Movimento esse que é característico dos países do centro. Na periferia você não observa esse processo. Acumulação de capital, aumento da produtividade, transformação estrutural, incorporação do trabalhador e criação de um mercado de consumo de massa. Não há compatibilidade entre todas essas dimensões, porque você reproduz a acumulação de capital à escala ampliada, excluindo a parcela importante da população. Por quê? Porque é uma grande heterogeneidade na dimensão produtiva, dada a lógica de integração à divisão internacional do trabalho. Por quê? Porque há uma grande heterogeneidade em todas as outras dimensões, porque também uma parcela importante dos frutos do progresso técnico é apropriada externamente. Logo, você reproduz o subdesenvolvimento conforme vai avançando nessa direção. Mas a gente discute em outro vídeo. Isso faz com que a fonte de dinamismo da periferia seja fundamentalmente externa. Ao contrário dos países do centro, que tem
uma compatibilidade entre todas essas dimensões, consegue criar um mercado de massa e também tem um núcleo endógeno de progresso técnico. Então essas são algumas das características, esse é o primeiro vídeo, né, sobre a CEPAL, do funcionamento do sistema centro-periferia, trazendo aqui as características iniciais na leitura aqui do Prebisch, né? Nos próximos vídeos a gente discute a noção de subdesenvolvimento, como a gente já fez a partir da perspectiva do Celso Furtado, mostrando que ele não é uma etapa necessária e automática de um processo que levaria ao desenvolvimento, muito ao contrário disso, ele é um fenômeno particular, é um fenômeno histórico que se reproduz a partir da penetração de empresas capitalistas numa estrutura arcaica. A gente deixa isso muito claro e depois começamos a discutir as estratégias cepalinas dado esse contexto do sistema centro-periferia para tentar contornar as limitações, contornar as armadilhas do subdesenvolvimento. Qual seria a estratégia política cepalina para se contornar essa armadilha no seu primeiro decênio, ali nos anos 50? Como que a CEPAL entende esse processo? A gente vai discutir isso a partir do arcabouço cepalino, que é um arcabouço histórico estruturalista. Então a gente tem a necessidade de entender os condicionantes históricos da periferia, de entender a sua forma da divisão, né? Da divisão internacional do trabalho, forma de inserção da divisão internacional do trabalho, entender suas características geográficas, entender as suas heranças históricas no que diz respeito ao colonialismo, à escravidão, a forma de reprodução política, institucional e econômica doméstica e como tudo isso vai forjar uma estrutura em suas diversas dimensões heterogênea que é compatível com a reprodução do subdesenvolvimento. É a partir desse arcabouço histórico estruturalista que a CEPAL vai entender os limites do subdesenvolvimento na perspectiva periférica.